acho que na nossa idade, depois de anos e anos de profissão, né, a gente resolve aprender. Eu acho que isso é uma das coisas bacanas, que para poder entender as coisas, a gente tem que renovar, aprender, estudar, ler, conversar, né? Então, é muito bom a gente voltar aos bancos, né? Pegando, levantando bibliografia, participando das nossas instituições, né, associais ou não. E uma coisa que eu achei bastante curiosa, né, nos meus levantamentos, é que esse tema velhice, em termos de pesquisa, ele tem 50 anos, ele é muito recente, né? Então, assim, nunca se estudou tanto, nunca se fez tantos verbetes, tantas pesquisas a respeito, mas nos últimos 50 anos que isso começou a ter uma efervescência, né? Então, aqui só como uma constatação, que em termos de trabalhos científicos, né, no Aurélio, ele é espanhol, é um americano, Merriam-Webster, 40% dos trabalhos versam sobre longevidade, sobre velhice, 100 mil novos verbetes sobre esse assunto. Então, o que mostra que nós todos estamos procurando entender melhor esse fenômeno, né? É um fenômeno que trouxe, principalmente com a pandemia, uma quebra muito grande do que vinha acontecendo até então, né? Eu acho que, então, vamos aqui, speaker, acho que eu não consigo, vamos na galera. Então, seria interessante. Não, pode deixar o slide, pode deixar, Fernanda, sem problema. Então, seria interessante a gente imaginar o que aconteceu com aquilo que a gente estava. Eu estava até pensando hoje nos ditados que a gente falava, né? A gente conversava, falava umas frases e falamos coisas assim que tem a ver com o que a avó falava, com o que a nossa família conversava e que existia um status quo, né? Nós vivíamos no status quo, que era a maneira de ser idoso, ser velho, de ser família, de ser avô, né? Como a Anitta e a Georgette falaram, era uma coisa tão constituída que ninguém se preocupava em saber se tinha que fazer algo A, B, C ou D. Existiam as famílias mais acolhedoras, as famílias menos acolhedoras, pessoas mais preocupadas, pessoas com condições financeiras que podiam prover um envelhecimento mais cuidadoso, e não era algo assim tão polêmico, né? Tipo, a partir de agora você tem que se preparar para o seu envelhecimento. A partir de agora você tem que se preparar para saber cuidar dos seus idosos. Então, isso tudo é uma mudança de paradigma muito grande para as famílias. E nós, como idosos da vez, nós nos sentimos convocados a ter uma proatividade que não era conhecida, não é conhecida. Nós temos que aprender a ser avós, aprender a ser velhos, aprender a ser futuros velhos. Isso demanda um esforço muito grande. Então, eu tive há pouco agora com um grupo de pessoas também na faixa de 90, 80, um grupo de ativistas de uma instituição que é uma ONG de mulheres, né, que faz trabalho beneficente, e elas se veem um pouco entre dois mundos, o mundo do vamos continuar dentro do nosso estilo de ser e vamos ter que aprender coisas que, a princípio, nós já não sabemos como aprender, né? Porque nós não estamos cansados, ou então estamos num momento de vida difícil. Então, o que eu quero dizer é que a minha fala aqui é qual é para cada um esse mote que leva a gente a ter que fazer coisas que até então não eram padrão na nossa vida, na nossa família, na nossa hereditariedade. Então, o mundo urge por determinadas ações e atitudes
é que, às vezes, isso traz um cansaço para a pessoa que não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar os envolvimentos da web, né, da questão digital, não entendem bem por que que os filhos não dão atenção, por que que os netos não reverenciam. É muito confuso tudo isso. O que eu quero dizer é que nós temos que, ao contrário de cobrar essas inserções, a gente tem que acolher, porque, como a Georgette estava dizendo, é muito afeto, né? Quer dizer, não é a gente sair um pouco do lugar do você tem que estar para o que você tem hoje, como é que está para você? Está bom? Você está se sentindo confortável? Isso está te incomodando? O papel da sociedade, da família, é esse acolhimento e esse ouvido em relação ao que acontece, quais são as necessidades e demandas do idoso. Pelo menos é uma coisa que a gente pode rever em termos de exigências, né? Como eu disse, a exigência da beleza, né? De você ter que estar assim assado, ter exigência da formação, de você aprender ou não ser analfabeto, exigência de você trabalhar e ganhar, mas existem uma lacuna entre aprendizado e você estar preparado daqui a X anos, que não sei se a gente vai ter tudo isso, para poder lidar com essa adaptação, né? Não quer dizer que a gente esquece e não faz mais nada, mas é só uma chamada de atenção de o quanto a gente fica numa expectativa de algo que a gente tem que ver a nossa realidade física e mental. Então, isso tem a ver com esse olhar que a gente vê da sociedade, da comunidade. O quanto essa comunidade ela também está se adaptando a poder oferecer espaços culturais, de amizade, né, e de acolhimento, mesmo que, quer dizer, as pessoas estão procurando, ou elas não procuram e são incentivadas a procurar, mas esses espaços estão preparados para receber essas pessoas, né? Tem clubes que sim, tem associações que sim, tem grupos de internet que são comunidades, que viram comunidades de apoio, desde que você tenha o letramento digital, desde que você saiba como usar a internet. Né? É muito bom você poder, mas você tem que abrir um computador, você tem que entrar no celular. Então, também, como é que a gente procura, eu sei, né, que eu acho que nossa fala existe uma sociedade? Existe. Ela também é uma sociedade líquida em transformação? Sim. Ela tem as suas instituições? Tudo bem. Então, primeiro, eu tenho que me sentir com uma vontade de ir em busca desse entorno que pode me ajudar. Para isso, eu tenho que me sentir, como eu falei, com essa capacidade de fazer esse movimento. Ah, eu quero hoje ligar para meu clube, eu quero ligar para minha igreja, quero ligar para onde eu sinto o acolhimento, ou eu pego meus pés e vou até lá, ou eu pego o meu carro e vou. Então, é importante a gente poder imaginar que a pessoa, o que vai reger esse contato com todo esse entorno familiar é esse sujeito que tem que sair desse lugar de perplexidade para se sentir confortável, né? Acho que seria isso. E quando a gente fala em ações e mudanças, justamente tem a ver com a capacidade de você se permitir participar, né? Tipo, eu quero ouvir o que minha família quer falar para mim, eu quero aprender, ou eu quero descobrir que tudo isso pode me ajudar, mas para isso eu tenho que ter uma abertura. E para ter uma abertura, eu tenho que me sentir aquele sujeito que é empoderado. Então, assim, um olhar, né, de a gente tentar tomar muito cuidado com a história da dieta, com a história da demanda, com a história dessa coisa que vem de fora para dentro. Como falou um pesquisador, né, os pesquisadores dizem assim, tem muitos grupos de temas que falam sobre vários temas, mas qual é o grupo que as pessoas falam de si, do seu envelhecimento entre si, e que contam as suas demandas?
Então, o sujeito é o eixo das relações. Eu acho que essa que é a máxima dessa minha apresentação. E eu abro aqui para que vocês, então, comentem, que se vocês souberem e quiserem colocar uma mãozinha para dizer se querem comentar, querem falar, a gente vai abrindo o microfone. Liana, pode abrir. Vou tentar ser bem sucinta. Até anotei algumas coisinhas. Na fala da Georgette, eu mudaria uma coisinha naquela primeira frase, quando ela diz, ou na segunda, quando ela diz que família é muito, mas não é tudo. Eu colocaria 3 pontinhos para deixar que cada pessoa preenchesse. É que, como eu sou psicodramatista, então eu trabalho muito nessa linha, né, para a gente ouvir, porque tem tanta variedade. Então, gente, muito obrigada e foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente marque um tempo próximo para a gente se ver, tá, Jussara? E a gente vai mandar, então, todas as direções desse próximo encontro. E é isso. A Anitta quer falar alguma coisa? Só. Eu queria agradecer as pessoas que estão participando tão ativamente do bate-papo. É isso Também quero mesmo. fazer um agradecimento pelo acolhimento. Eu acho importante a gente ter oportunidade de falar o que a gente sente, né? Dividir, compartilhar e ver que nós não estamos sozinhas. Eu acho que o mais importante de tudo é que nós temos, né, acolhimento e não somos as únicas e batalhamos, né, para viver. Isso mesmo. E uma coisa que me incomoda é quando me chamam de idosa, apesar de ser. Desculpem a revelação, mas eu Não, acho horrível, é, horrível. mas isso É aqui, uma verdade dolorosa. Dolora, vamos trabalhar bastante aqui nesse nosso grupo, muito Aceitar o precioso, termo. maravilhosas, pessoas E muito vocês se acostumem, especiais. porque professoras falam demais, já viu, né? Se não cortar, a Não, gente esse grupo está muito, desgruda, não muito é? Né, É só seletivo, gente? hein? abrir o Muito microfone. seletivo, hein? Eu sou É só abrir o palestrante e aí microfone. compreendo. Meninas, queridas, amigas, Um pessoas abraço. idosas.